Deus. Aleluia. O pecado entrou no mundo e mudou para sempre a história da humanidade. A separação entre Deus e o homem parecia impossível de ser vencida, mas Deus tinha um plano. Ele se reconciliaria com a sua criação e para isso ele enviaria seu único filho para salvar a humanidade. E Jesus entregou a sua vida para a remissão dos nossos pecados. Está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse é o verdadeiro significado da paz. Jesus andava pelas cidades, ensinando e operando muitos sinais, milagres e curas. Ele curava os coxos. Aleluia! Glória a Deus! Ele dava visão aos cegos. Aleluia! Glória a Deus! Multiplicou pães para milhares de pessoas. Jesus ensinava sobre amor, perdão, e ele também compartilhava sobre o reino de Deus Pai. Mas isso começou a incomodar algumas pessoas, a ponto de querer prendê-lo. Ele curou no sábado, que blasfemo! Enquanto muitos seguiam a Jesus, outros começaram a odiá-lo. E ele já sabia que tudo isso aconteceria. E mesmo assim, Jesus foi para Jerusalém, porque ele tinha uma missão para cumprir. Porque ele tinha uma missão para cumprir. Para cumprir sua missão, Jesus enviou 2 de seus discípulos para preparar a ceia. Aleluia. E eu creio que os discípulos demoraram pouco, porque o caminho era longo. Mas até que enfim eles chegaram para preparar a ceia.
pegou o pão e o vinho, agradeceu a Deus e dividiu com os seus discípulos. Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. E eles comeram, eles beberam e cantaram um hino de gratidão a Deus. Aleluia! Glória a Deus! As minhas mãos em louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Depois da ceia, Jesus saiu com seus discípulos para orar. E Jesus pediu para que eles vigiassem e orassem. Enquanto ele orava, seus discípulos adormeceram. Meu Deus, Jesus os veio, os misericórdia. despertou e os alertou mais uma vez para que eles vigiassem e orassem para não caírem em tentação. Jesus volta a se afastar para orar. Seus discípulos dormem novamente. Meu Deus, misericórdia! Vamos, levantem-se, acordem. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E aí vem aquele que há de me trair. Ah, bandido! E com um beijo em seu rosto, Jesus foi traído por um amigo. E por 30 moedas de prata ele foi vendido. Meu Deus! Lari, cadê Pilatos para ser julgado? Quem vocês querem que eu solte? Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Solta Barrabás! E o que devo fazer com Jesus? Crucifica! Crucifica! Porém disse o governador: mas que mal ele fez! E ainda mais alta multidão gritava: crucifica! Crucifica! Então disse o governador, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: sou inocente do sangue desse justo. Mandou soltar Barrabás. E mandou açoitar Jesus. Pode sair, pode Bateram nele, puseram uma coroa de espinho em sua cabeça. Ele foi humilhado, maltratado, cuspiram nele. A cruz. Já era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz. Todo o peso da humanidade estava sobre ele. O peso exato da distância entre Deus e os homens.
crucificaram Jesus. E as pessoas zombavam dele. Se você é filho de Deus, desça da cruz. Não é você que destruiria o templo e reconstruiria em 3? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E agora, Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E toda a terra estremeceu. Um domingo, 3 amigas de Jesus pegaram o corpo de Jesus, colocaram no sepulcro. E puseram uma pedra grande na caverna, porque eles sabiam que havia uma promessa de que ele ressuscitaria. No domingo, 3 amigas de Jesus foram ao sepulcro visitar. Elas estavam tristes, porque Jesus havia morrido. Chegando lá, mas aconteceu um terremoto. Desceu um anjo do céu e disse a elas: Por que procuras entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou.